Olá, tudo bem? Vamos seguir com a nossa série. Nós começamos uma série chamada Milagres. Nessa série, nós estamos abordando e trazendo ensinamentos sobre cada milagre realizado por Jesus, que é Deus, conforme a Bíblia tem registrado em toda a sua dimensão da sua presença aqui na Terra. E hoje vamos estar falando, dentro de um sentido histórico, sequenciado, do terceiro milagre de Jesus. Esse milagre nós vamos entender e compreender a existência de seres espirituais que lutam contra o poder e a vontade de Deus. Então nós estamos falando de Satanás e seus demônios. E mostrar o quanto Jesus é a autoridade sobre todos eles. O seu poder, a sua autoridade é acima de todos que se possam manifestar e tentar destruir aqueles que são de Deus e até mesmo o próprio Deus. O texto que nós estamos falando aqui, ele está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos 21 a 28. Nós vamos encontrar ali um episódio onde Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era um local onde os judeus também estavam ali vivendo a sua comunidade. E o texto nos fala que Jesus entrou numa sinagoga. A sinagoga era onde eles se reuniam, fora do templo principal. Todo lugar de culto, de oração, de aprendizado. Então, disperso de Jerusalém, fora do templo, era a sinagoga. Existe isso até hoje. E Jesus entra na sinagoga e ali ele faz uso daquilo que era comum e começa a ensinar as pessoas. E as pessoas de imediato ficam maravilhadas com as palavras de Jesus, porque estavam acostumados a ouvir os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus. E os ensinamentos de Jesus vai com uma autoridade, com um esclarecimento impressionante, eles ficam maravilhados. Só que, no meio dessa reunião, um homem se levanta, movido então por um espírito do mal, e começa a indagar e questionar Jesus. Dessa maneira, você vê lá no texto, o que você está fazendo aqui? Você veio para nos destruir? Você que é Deus? Naquele momento, o espírito do mal tenta interferir numa ação de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo reconhece quem é que estava ali. E no mesmo momento, Jesus repreende aquele espírito do mal e expulsa da vida daquela pessoa. E ele então obedece aquilo que é a autoridade de Deus em Jesus Cristo. A multidão fica maravilhada. Não tinha presenciado isso ainda. Como alguém que poderia ter tamanha autoridade realizar isso como Jesus realizou? E eles veem a manifestação através até do reconhecimento do espírito do mal que ali estava Deus, Jesus Cristo e a sua autoridade. O que nós sabemos e aprendemos sobre isso? Olha, eu e você não vivemos apenas no mundo material. Nós temos muito mais a viver pelo mundo espiritual. Tanto que o próprio Deus, na sua essência, como a Bíblia já revela, fala que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um ser espiritual não é algo que não existe. Pelo contrário, é uma pessoa e ele existe. E existe para que nós possamos entender também que nós, além da nossa matéria, temos um espírito. Então somos, acima de tudo, um ser espiritual. E esse ser espiritual, ele tem uma continuidade eterna, como o próprio Deus, como o próprio demônio e Satanás. Só que o que Deus faz por nós é nos viabilizar aquilo que Jesus realiza ali. Ele liberta aos cativos, aos oprimidos. Só que nós precisamos compreender que nessa jornada da nossa vida, quando estamos lidando no nosso cotidiano, com quem estamos lidando espiritualmente? Se conversamos com alguém, se temos a interferência de qualquer outro requisito dentro do nosso cotidiano. Afinal, ali há um ser espiritual sobre a vontade de Deus ou há um ser espiritual sobre a vontade do mal? Quer entender bem isso? Há uma ocasião, bem mais adiante, quando Jesus ele está junto com os seus discípulos, está preparando a vida deles, o coração deles, o sentimento deles, porque estava próximo ao momento que Jesus seria preso,
seria torturado e seria morto. E aí Jesus começa então a preparar os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: a esse momento que vocês estão caminhando comigo, quem sou eu para vocês? Quem sou eu para as pessoas? Então os discípulos respondem: olha, alguns estão falando que você é um profeta, alguns estão falando que você é João Batista, mas e vocês? Quem sou eu? Então Pedro, naquele momento, ele responde em nome dos discípulos, fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala a seguinte frase para Pedro: Pedro, Simão Barjonas, não é você quem falou, mas é o próprio Deus, pelo Espírito dele, falando através de você. É isto que eu sou. E Jesus continua falando para eles o que ia acontecer. Quando Jesus fala detalhadamente o que iria acontecer com ele, então Pedro novamente toma a palavra e fala: isso não vai acontecer contigo, porque nós vamos te proteger e não vamos deixar que isso aconteça com você. E naquele momento Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Percebe isso? Percebe isso? Ou a minha vida permitirá que Deus possa falar através de mim, me usar para ser um instrumento dele na vida das pessoas, dos familiares, do mundo inteiro, ou se eu não alcançar esse objetivo, não dar a Deus essa oportunidade, quem você acha que estará fazendo isso em mim? E observe que Satanás, o diabo, os demônios são astutos. E esse é o contexto que está no mundo. Como você quer confiar a sua vida? Como eu poderei confiar a minha vida em alguém que não tem compromisso com Deus? E que nós não temos a evidência de nenhuma afinidade com Deus, nenhuma crença com Deus, nenhuma fé em Deus, no Deus vivo. E é isso que Jesus nos mostra. E aí ele deixa para a igreja, Jesus deixa para os seus discípulos uma capacitação para que a gente desenvolva cada vez mais o discernir os espíritos. E isso fica para a igreja. Isso ficou para cada um que entende a fé em Deus. Porque nós precisamos interpretar os espíritos, para que nós possamos saber se aquilo vem da parte de Deus ou se aquilo não está vindo da parte de Deus. Mas talvez você possa estar perguntando: mas isso é muito complexo. Como que nós vamos discernir isso? Na verdade, ficou muito mais fácil. Foi facilitado a nós. Porque Deus nos permitiu ter a palavra dele, que é a Bíblia, e conhecer tudo aquilo que é dele, que ele nos revelou. E se aquilo que estamos recebendo, ouvindo até nós, está em conformidade com a palavra de Deus, vem de Deus. É palavra de Deus. Mas se não estiver em conformidade daquilo que vem de Deus, pare por aí. Vamos interceder para que o inimigo não continue instrumento, usando a quem quer que seja, que pode ser até nós mesmos. E para isso, nós precisamos, como diz então o apóstolo, vigiar e orar permanentemente, como Jesus deixou para a igreja. Vigiai e orai, para que não caeis em erros, para que não caiais em tentação. E isso que Jesus nos mostra. Nesse milagre, o terceiro milagre que Jesus realiza, ele deixa um recado não apenas para o mundo, mas para o inferno, para Satanás, que ele é Deus, ele é Senhor, acima de tudo e acima de todos. E aqueles que estiverem debaixo da vontade dele, porque confiaram nele, nada mesmo os arrancará das suas mãos. Como disse Jesus. Que Deus seja louvado pelo poder de Deus, que está além daquilo que os nossos olhos possam ver, mas está dentro daquilo que a nossa fé possa crer. Que Deus te abençoe. Forte abraço.